96 anos, 319 dias, estreou nos cinemas o curta de um multivídeo do Mickey Mouse. O Mickey Mouse foi sempre evoluindo com o passar dos anos, com a tecnologia. O Mickey Mouse até hoje tem curtas de televisão no Disney Plus. Mickey Mouse tem livros contando a história da criação do personagem. Mickey Mouse é um personagem atemporal que pode ser usado em qualquer momento e é de uso livre porque entrou em domínio público mesmo em 96 anos, 319 dias. O Mickey Mouse é um personagem atual. Entrou em domínio público em 1º de janeiro de 2024 por causa dos 95 anos da criação do personagem. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fui, pessoal. Tchau.